Olá, depois de acompanhar os clamores populares ao longo do mês de junho, o Congresso Nacional começa agora a discutir a possibilidade de uma reforma política. E nós vamos conversar agora com o vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, que também tem pontos importantes para defender nessa possível reforma política, não é isso, senador? Primeiro nós temos que resolver um impasse. A população quer ou não reforma política? Porque quando eles foram às ruas, as pessoas foram às ruas, falavam muito da qualidade dos serviços. Sem dúvida, todas essas manifestações querem mais e melhor qualidade de vida, cidadania. Mas todo mundo nesse país, inclusive nas manifestações, questionam a política. Sim. Questionam as instituições todas, especialmente a nossa casa, que é o Congresso. E tem uma pesquisa do Datafolha, isso foi pouco divulgado, que deixa bem claro, 73% da população que foi ouvida, 73% da população, ela apoiaria uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. E esse seria o melhor jeito? Daria mesmo o distanciamento necessário? Eu estou mais do que convencido de que não vamos ter reforma política. Falei, inclusive, essa semana na tribuna do Congresso. A presidenta já mandou os 5 pontos e a sugestão de que se faça a reforma política com mudanças substanciais, mas eu acho que aqui o Congresso há 20 anos não fez. O presidente Sarney nomeou uma comissão que eu fiz parte. Não fizemos. As mexidas, as propostas são tímidas. A sociedade quer uma mudança. Arrojo. Uma mudança grande na política. A nossa democracia foi conquistada. Voto não está valendo nada. Mandato também não. E as instituições do parlamento estão sempre sendo questionadas. Por quê? Porque eleição virou sinônimo de corrupção nesse país. E não pode ser assim. Porque nem todo mundo que está na política tem compromisso com corrupção. Ao contrário, a grande maioria eu acho que não tem. Mas corrupção, Caixa 2, por exemplo, não é crime no Brasil. Teria que ser crime. A força do dinheiro tem que ser tirada das eleições. Se as eleições de 2014, do ano que vem, tiverem o mesmo sistema de financiamento, esquece. Será sinônimo de novo de corrupção. E quem se eleger, já vai se eleger sob suspeição. Então, o presidente Lula lutou por reforma. O presidente Fernando Henrique, a presidenta Dilma falou, mandou agora uma proposta para o Congresso, mas eu tenho muito medo de que isso siga não sendo uma prioridade, quando eu acho que é uma das maiores. Porque, gente, como é que nós vamos fazer para dar mais força para os partidos, para os mandatos, para as instituições? Moralizando. Como é que a gente moraliza? Fazendo a reforma política. 30 partidos. O poderio econômico mandando nas eleições, eu apresentei um projeto bem objetivo. Como é que é? Ele proíbe a doação por empresa nas eleições. Então, tira as empresas, tem que ser doação do indivíduo, o eleitor. Tem limite para doação? Tem que ter, porque a lei é clara. A lei eleitoral diz que os candidatos, tem que ter uma lei que estabeleça limite de gasto para os candidatos. Essa lei nunca foi feita. Nunca. O candidato hoje gasta o que quer na eleição. Candidato milionário gasta milhões. Candidato pobre não gasta nada. E aí, às vezes é o candidato pobre que tem que ser eleito porque tem as melhores propostas. Mas no Brasil, lamentavelmente, é a força dos esquemas, a força do dinheiro que está garantindo a eleição. Quer dizer, tem que contratar 2 bancas, eu tenho falado. Uma banca de advogados, porque eleição não tem fim no Brasil, é uma insegurança jurídica só, e uma banca de dinheiro. E eu acho que isso tem que acabar. Sob pena do Congresso ir diminuindo cada vez mais o seu prestígio junto à população. Isso é péssimo para a democracia. Mas mesmo com toda essa mobilização que a gente viu nas ruas, o povo mobilizado pelas redes sociais, uma coisa que nunca se viu antes na nossa história recente no país, o senhor acha que essas mobilizações não vão ter força para sustentar esse processo de debate e reforma política? É o que eu espero, mas a gente já vê um movimento de conservadores, de pessoas que não querem reforma política. Estava todo mundo dizendo, tem que ouvir a voz das ruas, temos que levar em conta o grito das ruas e fazer mudanças no executivo, está lá a presidenta Dilma fazendo, no judiciário estão lá fazendo e aqui no legislativo. Mas aí chega, vamos fazer um plebiscito para saber o que é que a população quer que mude na política no Brasil? Não. Esse assunto não pode ouvir a população, isso é prerrogativa do Congresso. Está errado, gente. Ouvir a população sobre o que é que ela quer de mudança na política não é golpe, não.
É democratizar, porque os políticos, lamento dizer isso, tem uma parcela enorme de partidos e políticos que não querem reforma política. Com eles não haverá reforma política. Tem que ter um movimento de fora para dentro. O governo federal, a presidenta Dilma já fez a parte dela, a sociedade tem que estar mobilizada cobrando. Porque aqui dentro tem gente que quer fazer, mas a minoria. E a mudança tem que ser grande. Tem que acabar com coligação proporcional, tem que tirar o dinheiro da política e das eleições, o poderio econômico das eleições. Como a presidenta disse, tem que discutir o voto, vai ser misto, vai ser distrital. Isso, senão não é reforma política. Senador, Ela coloca também a suplência de senador, a manutenção das coligações, no caso proporcionais, o fim do voto secreto no parlamento. E eu acho que aí é fundamental que a gente centre em alguns aspectos. Quais sejam? Primeiro, ter um jeito, e aí isso tem possibilidade legal de fazer, da gente acabar com essa quantidade enorme de partidos que desmoraliza a política. Por exemplo, você exigir que a renovação do registro partidário se dê quando o partido tenha que ter, todos eles, pelo menos 500 mil filiados, que é um pouco menos do que 0,5% do eleitorado. Cada partido vai ter. Os partidos cartoriais, aqueles feitos só para ter tempo de televisão e fundo partidário, vão ficar fora. Fim das coligações proporcionais, fim do dinheiro, do poderio econômico das empresas dentro das eleições, você ter a possibilidade, como foi inclusive colocado por alguns colegas que eu defendo, da gente rever essa coisa do dinheiro do fundo partidário e do tempo da televisão, diminuir isso pela metade. Sabe, se nós não dermos sinais concretos de respeito ao sistema político eleitoral do Brasil, a população vai continuar desconfiando, e com razão, de quem se elege. E isso é muito ruim para o Brasil. Nós temos que virar essa página. A política, os mandatos, o parlamento tem que ser um lugar de respeito. E só vamos ter respeito quando nós nos dermos o respeito e fizermos a reforma política. Essa é a minha opinião. Senador, consultar popular. Há quem diga que esses temas são muito áridos, que fica muito difícil esclarecer para o eleitor o que essas mudanças significariam, dele absorver, refletir sobre isso e opinar sobre isso tudo antes da eleição de 2014. Olha, tem um problema mesmo. O tempo é o nosso adversário. Sim. Eu sou contra fazer mudança na regra do jogo com o jogo em curso. Então, qualquer mudança dessa teria que acontecer até outubro. Agora eu pergunto, há quantos anos nós discutimos esses temas? Há 20 anos. Há 20 anos. Consultar a população de maneira objetiva. Tem votação, tem eleição, que a pessoa dá 7, 8, 9 votos. 9 votos. Ela responder 5 perguntas, 8, 9 perguntas sobre se ela quer um determinado financiamento na campanha, se quer o fim do dinheiro nas eleições, como é que ela quer, o tipo de voto que a gente pode fazer, as coligações que possam ser. Você identifica 5 pontos que signifiquem uma grande mudança e que resgate o respeito e a credibilidade que nunca podemos perder do processo da eleição, porque a coisa mais importante na democracia é o voto do eleitor, são os partidos, são os mandatos, a representação. Isso não pode estar em xeque. Você faz as manifestações todas e diz, olha, não pode ter partido político, não pode ter político. Por quê? Porque nós não fizemos uma reforma política e a moral de quem atua na política com mandato está muito baixa. Então tem gente que diz, a população não estava pedindo na rua, ela estava pior. Ela estava dizendo que não queria nem lá, enquanto a gente não mudar. Tem que entender a voz das ruas, tem que traduzir a voz das ruas. E tem que olhar a pesquisa do Datafolha, que diz que 68% da população quer o plebiscito, quer opinar sobre a reforma política. E 73% queria até mesmo uma constituinte exclusiva. Eu falo com tranquilidade. Tudo bem, pode ser até que as regras não funcionem para 2014, mas se nós fizermos a reforma política agora, para valer até depois de 2014, a população vai votar de um outro jeito. Ela vai votar sabendo que o Brasil vai mudar, que a política vai ser empoderada, a política honesta, ética, vai ser empoderada e os maus políticos vão ter que encontrar outra coisa para fazer, porque vai se fazer um processo de depuração dos partidos, dos políticos e do voto no Brasil. Vamos aprimorar. Senador, uma questão prática aqui para encerrar a nossa entrevista. Veio a mensagem, né, da presidenta Dilma para o Congresso Nacional. O senhor, por exemplo, como parlamentar, tem há outras propostas tramitando na casa.
Vai ser tudo consolidado no plenário? Vai haver novamente uma comissão especial para tratar do assunto? Como isso vai funcionar? Olha, eu sou favorável. Primeiro que o assunto tem que voltar para cá. E não pode ser com aqueles pontos. Que era um faz de conta. No fundo era um faz de conta. Agora tem um clamor das ruas. Certo. Tem que respeitar o cidadão ou seguir o caminho de nos desrespeitarmos e diminuirmos o tamanho da nossa importância e diminuirmos o respeito que a população deveria ter conosco. Então eu sou favorável que se imediatamente dê um tratamento diferenciado para isso, pode ser na Comissão de Constituição e Justiça, formalizar um grupo, coordenar esse grupo, dar prazo e trazer os pontos que são cruciais para esse debate. E fazer num calendário quanto antes. Está se votando agora, por conta do clamor das ruas, questões polêmicas, questões que vão dar sequelas, pode até gerar insegurança jurídica. Por que a gente não vota uma que é atribuição exclusiva do Congresso? Reforma política depende só do Congresso. Aliás, eu tenho que reconhecer e lamentar. Por isso que ela nunca saiu. Então, é fundamental que o Congresso venha se redimir diante da população e faça aquilo que é sua tarefa, seu dever de casa, que é a reforma política. Obrigada, senador, pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumentos. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.